Eu sou Meibel, técnica de ensino da Rede Senai, sou especialista em tecnologia de alimentos. Hoje a gente então vai vivenciar essa aula de controle de qualidade de farinha. Por que fazer o controle de qualidade de farinha? Quando o trigo chega no moinho, a gente não sabe a qualidade desse trigo. O que quer dizer? Se ele serve para fazer bolo, pão, macarrão ou biscoito. E desse trigo a gente vai obter a farinha. Então o moinho recebe o trigo, faz uma série de análises com esse trigo para verificar se ele está em condições de ser processado. E depois que você obtém a farinha, vai fazer o controle de qualidade dessa farinha para qualificar a farinha. Verificar se ela é boa para fazer pão, bolo, massa, etc. Então a gente começa com esse equipamento, que é um farinógrafo. O farinógrafo é importante porque com ele nós conseguimos obter alguns parâmetros da farinha com absorção de água, muito importante na fabricação de pão, por exemplo. Outro equipamento muito utilizado é o extensógrafo. O extensógrafo também nós conseguimos obter vários parâmetros para ajudar a qualificar essa farinha. Então a gente prepara, verifica a absorção de água no extensógrafo. Depois que fez toda a análise farinógrafo, a gente prepara uma massa própria para ser analisada no extensógrafo, ok? Então, depois que nós preparamos a massa em condições controladas no farinógrafo, nós vamos dividir em porções de 150 gramas e vamos preparar uma bolinha aqui nesse compartimento do extensógrafo. Isso se chama boleamento. Nós estamos imitando o processamento de um pão. Todos esses equipamentos foram pensados, estruturados para analisar a farinha para fazer pão. Por isso que eu faço o boleamento. Então eu coloco a massa aqui, fecho o compartimento e aguardo trabalhar a massa. É muito bom trabalhar com esse equipamento. Todo ele já tem os tempos pré-determinados. Nós não precisamos, em algumas etapas desse procedimento, marcar o tempo. Isso facilita muito o dia a dia do analista. Nós retiramos a massa com cuidado, às vezes ela gruda um pouquinho, veja, forma uma bolinha. Por isso o processo chamado boleamento. Formada a massa, nós vamos colocar aqui para modelar, como se fosse o processamento de um pão mesmo. Antes, nós colocamos aqui o berço para coletar a massa, onde ela vai ficar descansando aqui. A massa vai descansar por 45 minutos, depois a gente analisa. Depois por mais 45 minutos, e aí vão dar um total de 90 minutos, fazemos uma nova análise, isso todo com a mesma massa. Nós temos 3 câmaras porque é feita em triplicata a análise. Então aqui nós temos como se fosse uma baguetinha formada. Nós fixamos nesse suporte, ele deve ser previamente untado com vaselina para que esse clipe não grude na massa, depois para a gente poder tirar essa massa e trabalhar novamente para o próximo período de tempo. Preparada a massa, nós colocamos em uma das câmaras para descansar. Essa gaveta ela é abastecida com água para manter a umidade aqui dentro. Após a massa ficar 45 minutos aqui na câmara, ela está pronta para ser testada quanto à sua extensibilidade. A gente espera ele terminar a corrida. Essa massa nós temos que recolher e preparar para mais um período de 45 minutos. Ela vai ser novamente juntada, boleada, modelada e vai ser colocada para descansar aqui na câmara para nós termos o parâmetro de 90 minutos. Terminado aqui, nós vamos limpar o gancho e proceder à repetição do teste. Esse é o gráfico que depois será analisado para nós verificarmos se essa farinha vai ser boa para pão ou macarrão. Por que será que eu tenho que fazer essa distinção se uma farinha é boa para fazer pão ou macarrão? Vocês já repararam que o pão é um produto que precisa expandir, enquanto o macarrão é um produto que não cresce quando está sendo preparado? Então, para fazer o pão, nós precisamos de uma farinha que seja capaz de suportar e prender esse ar para o pão ficar macio, com uma textura macia, porosa, enquanto o macarrão não, é uma massa compacta. E a farinha utilizada para fazer macarrão tem que ser uma farinha que aguenta esse processo de compactação.